Laudetur Jesus Christus. Nos vídeos anteriores nós refletimos como o amor de Deus manifestado no coração de Jesus trouxe ao mundo a salvação. E assim, por essa graça que nos é dada, nós participamos dos frutos do sacrifício de Cristo no Calvário. Pelo batismo, nós entramos numa vida nova, recebemos em nós um organismo espiritual que nos torna filhos de Deus. Sabemos que na nossa vida temos dificuldades, mas o coração de Jesus abriu uma porta de retorno, que é o sacramento da penitência. Enfim, nós falamos sobre tantas graças e possibilidades que Deus nos dá para perseverarmos no caminho que Ele nos chamou e para que possamos chegar à meta da nossa jornada. Mas hoje vamos refletir sobre um aspecto fundamental dessa vida de filhos de Deus. Deus, no seu plano de salvação, determinou que os seres humanos se ajudassem uns aos outros. Nós não entramos neste caminho, não vivemos esta vida cristã isoladamente, sozinhos. É evidente, como eu expliquei no vídeo anterior, que diante de toda a graça de Deus, do auxílio da comunidade, dos santos e tudo mais, há uma parte que só nós podemos fazer, isso é evidente. Mas é também verdade de que este caminho não é um caminho solitário. Por isso, Jesus, ao chamar os apóstolos, formou ali o núcleo da igreja. E partindo para o Pai, deixou atribuições a esses apóstolos para levarem adiante esta missão, que seria a continuidade da sua presença neste mundo e da sua ação salvífica nesta terra. Lembremos-nos como no Evangelho, Jesus forma o grupo dos 12 apóstolos. Com a defecção de Judas, depois da ressurreição, os apóstolos elegem um outro apóstolo, Matias, para substituir Judas. Ainda na sua pregação, Jesus junta um grupo de 72 discípulos para funções auxiliares, para irem preparando a sua chegada nas cidades. Portanto, ali já está a igreja iniciada, com a cabeça Cristo presente no meio deles, corporalmente na terra. Mas Jesus preparou o futuro da sua igreja. Ele deu a missão aos seus apóstolos, de o tornarem presente nos sacramentos e na palavra. Pedro, aquele que ele destinou a ser o líder, o chefe da sua igreja, seu representante, deveria estar no seu lugar, ele teve que passar por uma prova de fé. Quando Jesus pergunta quem os homens dizem que eu sou. Tratam de várias opiniões, mas Pedro faz a famosa profissão de fé. Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a primeira profissão de fé do Evangelho em que se reconhece Jesus como Messias e como Deus. É o Cristo, quer dizer o Messias prometido, Filho do Deus vivo, Deus presente no mundo. E Jesus diz a Pedro, Simão, filho de João, não foi a carne e o sangue que te revelaram isto. Ou seja, você não chegou a isso por raciocínios humanos, mas foi Deus quem te revelou. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, naquele momento Jesus destina Pedro a ser pedra. O nome com que ele ficou conhecido, Pedro, Petrus, é uma forma masculinizada de Petra, a pedra. Ora, será a pedra sobre a qual Cristo edificará a sua igreja. Sobre Pedro a sua igreja irá se desenvolver, será construída. Pedro, na terra, será o seu representante. Cria-se ali, então, quase que uma identificação entre Pedro e Jesus. Mas Pedro passará por outras provas. Aquela prova do momento mais difícil, do momento em que Jesus é preso, condenado e morto na cruz. Pedro fraquejou, negou a Cristo 3 vezes, negou até mesmo conhecê-lo.
No entanto, ele se arrependeu amargamente, imediatamente. E ele foi confirmado na sua missão por Jesus ressuscitado. Às margens do Mar da Galileia, ele é questionado novamente. E podemos dizer que existe ali uma nova manifestação, não só de fé, mas uma manifestação de entrega total ao Senhor e à missão que ele tinha confiado. Entrega tão total que reparou a sua falta de negar o Mestre naquela noite fatídica. Pedro reafirma o seu amor e é confirmado na missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ora, é na igreja que nós entramos pelo batismo. Nos tornamos filhos de Deus e, simultaneamente, membros da igreja. Não podemos separar esses dois aspectos. É na igreja que nós somos enxertados. São Paulo fala de uma maneira muito viva sobre esta realidade da igreja, como um corpo vivo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Porque a vida de Cristo circula em nós. E os membros têm suas diferentes funções, mas no conjunto todos fazem parte do mesmo corpo e todos colaboram para a vida deste corpo. Portanto, repito o que disse no início, nós não somos cristãos sozinhos. Nós não fazemos um caminho solitário nesta terra. Desde o início, a comunidade cristã, a igreja, entendeu isto. Já desde os Atos dos Apóstolos, todos estavam sempre em torno de Pedro, com Pedro. E também sob Pedro, ou seja, sob a autoridade de Pedro, que tinha sido dada por Jesus. Conforme vai avançando a história, nós vamos vendo como isso vai se consolidando cada vez mais. A igreja vai se espalhando pelo mundo, mas sempre Pedro ou seus sucessores têm essa função reconhecida. Assim, nós temos testemunhos muito vivos. Ainda no fim do século I, o século em que viveu Jesus e os apóstolos neste mundo, existe uma carta, que é um dos primeiros escritos cristãos, fora do Novo Testamento, que é uma carta de São Clemente Romano. São Clemente era o sucessor de São Pedro em Roma. O terceiro sucessor de São Pedro. Porque os sucessores seguintes de São Pedro, Lino e Cleto, morreram rapidamente pelas perseguições que já tinham se iniciado. Clemente também morreu. Mas existe esta carta de Clemente enviada aos Coríntios, aquela comunidade fundada por São Paulo. E ali nós vemos como São Clemente Romano fala com autoridade para orientar aquela comunidade que nós sabemos, quem tem dúvida, vá ler as cartas aos Coríntios para ver os problemas que existiam, que São Paulo corrigiu, orientou e que, pelo visto, continuavam ainda. Clemente, terceiro sucessor de São Pedro, ensina com autoridade apostólica. E a sua carta é recebida, é divulgada e circula pela igreja, pelo mundo cristão daquele tempo, que já se expandia na bacia do Mediterrâneo. Portanto, essa função de Pedro, dada diretamente pelo Mestre enquanto caminhava nesta terra, foi reconhecida logo de início. Com o tempo, isso foi só se aprofundando. Evidentemente que houve, através da história, não é, como faz parte da humanidade, movimentos de rebeldia. Lembremos que Lúcifer quer arrastar a humanidade na sua rebelião contra tudo o que é de Deus, contra tudo o que é plano de Deus. Ora, os planos de Cristo, a concretização desses planos no mundo, também sempre foram alvo desses atentados luciferinos. E assim não é de estranhar que já desde o início essa unidade seja atacada por alguns, por grupos, por pessoas, depois por poderes deste mundo. Mas é evidente que todos aqueles que se separaram deste corpo
se separaram desta família, mesmo alguns mantendo algum desejo, algo de boa vontade, mas se separaram do corpo, se separaram também de Cristo. Se separar de Pedro é se separar de Cristo. Se separar da igreja é tomar o caminho errado. Lembremos do que eu disse nos vídeos anteriores, a palavra de Santo Agostinho, melius esse claudos in via, quam currere extra via. É melhor andar mancando, e eu dizia até se arrastando no caminho certo. São as dificuldades da vida. A igreja é formada pelos santos e pecadores. Somos santos, é aquilo que Deus quer que nós sejamos, pela vida recebida no batismo. Mas enquanto estamos no mundo, estamos caindo e levantando, estamos em luta, somos homo viator. Não chegou ainda a consumação daquilo que Deus pretende para nós. Mas é melhor continuar no caminho certo, mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, do que correr pela estrada errada. Há tantos movimentos, tantos grupos que se separaram da Igreja Católica e que podem até ter prosperidade neste mundo. Podem crescer, ter grandes templos, grandes fortunas, comunidades até muito numerosas. Está tudo muito bem, correm muito, mas pela estrada errada. Porque estão fora da comunhão com Cristo, como Ele determinou. Como eu disse com relação ao sacramento da penitência, as coisas não acontecem como nós queremos. É muita pretensão. Mas as coisas acontecem e devem acontecer como Deus quer. Ou é mentira quando nós rezamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus foi manifesta claramente por Jesus a fundar a sua igreja, apoiada sobre os apóstolos, construída sobre Pedro, sob a autoridade de Pedro, unidos num só batismo, numa só Eucaristia, nos mesmos sacramentos, na mesma doutrina, no mesmo ensinamento de vida, na mesma disciplina, na mesma moral, na mesma oração, na mesma liturgia, diríamos hoje. Ora, somos cristãos, somos católicos, somos filhos de Deus que vivemos na comunidade cristã. É na igreja que nós encontramos a Cristo neste mundo. É na igreja que encontramos, e não estou falando da igreja do prédio, da igreja, comunidade de Cristo, corpo de Cristo. É na igreja que nós temos contato com Cristo. Um grande bispo e pregador francês do século XVII, que foi Bossuet, cunhou uma expressão que é o título deste vídeo e que reflete claramente o que é a igreja neste mundo. Le Christ répandu, o Cristo expandido, o Cristo dilatado para caber do mundo inteiro, para alcançar a todas as pessoas. Ora, nós fazemos parte deste Cristo expandido. Isso não é mais do que ecoar aquelas palavras de São Paulo, que o corpo de Cristo é a igreja, da qual nós somos os membros. Ora, é na igreja que encontramos a Cristo, a igreja que torna Cristo presente neste mundo, pela palavra, pelos sacramentos, pela sua graça. É na igreja que nós encontramos a fé. É na igreja que nós recebemos o batismo e entramos na vida de filhos de Deus. É pela igreja que nós temos acesso à graça de Cristo nos sacramentos. É pela igreja, pelo sacerdócio católico, que nós obtemos o perdão dos pecados no sacramento da penitência. É pela igreja que nós temos acesso a todos os demais sacramentos que acompanham o curso da vida humana. É na igreja que nós aprendemos a servir a Deus. É na igreja, reunidos, que nós prestamos o culto perfeito a Deus, através da Santa Missa. É a igreja, e é na igreja que nós elevamos a Deus as preces, na liturgia perene, dos salmos, na liturgia das horas. É na igreja que encontramos esta oração que permanece através das formas de vida consagrada a Deus, da vida contemplativa, da vida monástica, que rezam sempre
por todos os membros da igreja e rezam também por todo mundo, para que se aproxime deste plano de Deus. É na igreja, pela ação daqueles que se dedicam às missões nos lugares em que a fé ainda não chegou, a igreja torna Cristo presente no mundo. Todos os fiéis, também leigos, não é? Porque também o Papa, os bispos, os sacerdotes são fiéis cristãos na igreja, não é? Muitas vezes se fala de maneira errada, né? Se diz os fiéis pensando que é só o povo, só os leigos. O povo de Deus é toda a igreja, incluindo os cabeças da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes. Fiéis também são todos os membros da igreja. Há os fiéis que são ordenados, fiéis consagrados, os fiéis leigos. Cada qual, na diferença da sua vocação, da sua missão, devem participar dessa missão de expansão da igreja. De maneiras diferentes. Não é um tomando o lugar do outro. Não é o leigo fazendo o papel de padre, a religiosa fazendo a função de bispo. Não. Cada um na sua função. É uma harmonia. Não é? Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros mártires da igreja, martirizado em Roma, no início do segundo século, ele compara a igreja com uma harpa que é tocada. Então, numa harpa tem várias cordas, pelas notas, pelas tonalidades, e o conjunto das cordas é que forma uma melodia agradável, desde que estejam as cordas afinadas. Essa afinação está o quê? É na união com Pedro, na união na fé, na união na oração, na união na disciplina. Então, cada um tem a sua missão nesse corpo, não só de viver neste corpo. Mas se nós vivemos no corpo de Cristo, que é a igreja, se nós somos membros vivos, nós não só recebemos essa seiva de vida através dos sacramentos, da oração, da graça, da palavra que nos é transmitida, mas nós também temos que transmitir estes dons recebidos. É como um ramo de uma árvore, de uma planta. Não é? Ele recebe vida daquela planta, mas ele deve se desenvolver com folhas, com flores e com frutos. Assim cada um de nós, no seu lugar, na sua vocação própria, na sua família, no seu trabalho, no dia a dia, de alguma maneira, deve expressar, manifestar essa fé e colaborar para a expansão do Cristo vivo na igreja, no mundo. Pelo testemunho, sobretudo, pelo exemplo, pela palavra também, cada um de acordo com a sua possibilidade e com o seu chamado. Colaborando com o apostolado dos sacerdotes nas atividades paroquiais, mas também na sua vida de cada dia, no meio da sociedade, no meio da família. Não é fácil, é muito fácil de dizer, mas é difícil de pôr em prática. Mas à medida que nós crescemos na vida da graça, pelos sacramentos, pela oração, pelo conhecimento de Deus, aí nós vamos cada vez mais ser capazes de transmitir. Ninguém dá aquilo que não tem. Ora, a missão da igreja, portanto, é tornar Cristo presente no mundo. A missão da igreja se identifica muito com a história de Pedro. Pedro não só foi colocado como cabeça da igreja, como pedra fundamental, mas de alguma maneira Pedro personifica a igreja, este corpo de Cristo. Porque ele precisou fazer uma profissão de fé. Portanto, ele deve professar a fé. Assim também todos nós na igreja, nosso primeiro dever neste mundo é professar a fé em Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, Deus feito homem para a salvação da humanidade. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esta é a fé fundamental da igreja, que deve ser proclamada sempre, sem acomodações com ideias em voga na época em que nós vivemos, sem cair em enganos de pretender agradar
o pensamento dominante do mundo e assim querer apresentar Jesus como o maior psicólogo, como curandeiro, como líder político, não é como um espírito de luz ou qualquer coisa assim. A nossa fé é em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus verdadeiro feito homem verdadeiro, que morreu na cruz para nos salvar e cujo fruto deste sacrifício é perpetuado através da igreja, nos sacramentos. Não podemos falsear a mensagem de Jesus. Não podemos, pior ainda, falsear a figura de Jesus e anunciar um Jesus que não existe, um Jesus falso, que é fruto de imaginação. Uma pessoa não pode ser falseada, a pessoa é o que é. Por isso é que é preciso ser anunciada a fé pura do Evangelho, a fé transmitida, recebida e transmitida pela Igreja desde os seus inícios, sem contaminação. Ora, a missão do sucessor de Pedro se concentra exatamente neste ponto. Confirma os teus irmãos. Confirma fratres tuos, foi o que Jesus disse a Pedro. Naquele momento marcante, em que Jesus, na sua mente divina, tinha consciência de todas as dificuldades que haveria, não só na vida de Pedro, mas também na vida da igreja. E Jesus disse, nessa ocasião a Pedro, Pedro, eu sei que o demônio, Lúcifer, está querendo te joeirar como trigo, quer te passar no peneira, quer mexer com você, quer acabar com você, dizendo em outras palavras. Mas eu rezei por você, para que você, uma vez confirmado, confirme os seus irmãos. Portanto, nós devemos repetir essa oração de Cristo, e sempre a igreja fez isso, rezando pelo sucessor de Pedro, pelo Papa, para que ele não sucumba diante dessas provações luciferinas, e para que ele, confirmado por Deus, na sua fé, na sua missão, a cada geração, é uma sequência de mais de 200 pontífices que sucederam a Pedro, ininterruptamente, para que cada vez mais ele seja aquilo que deve ser. Confirmar a fé dos irmãos. Ser pedra de apoio. Pedra de apoio de construção da igreja, numa linguagem moderna, nós diríamos o quê? Alicerce. Uma construção que não tem alicerce pode ter materiais muito bonitos no seu acabamento, mas mais cedo ou mais tarde ela desaba, ela cede nesse terreno. Então Pedro representa esse alicerce, o alicerce verdadeiro é Cristo, a pedra angular, mas Cristo deu a Pedro a missão de representar esse alicerce na igreja. Ora, a igreja é Cristo expandido neste mundo. Nós fazemos parte deste corpo e fazemos parte dessa vida que circula em nós através de nós. Nós todos temos um lugar, temos uma missão na expansão dessa vida. Mas para isso temos que crescer interiormente, participando dos sacramentos, vivendo na oração, crescendo na fé. No rito do batismo de adultos, se diz que, quando se interroga o catecúmeno, se pergunta, o que pedes à Igreja de Deus? E ele responde, a fé. E a fé, o que te dará? A vida eterna. Ora, é isso que nós temos que pedir à Igreja. Não só os catecúmenos, mas todos nós já fiéis batizados. Pedimos a fé pura, a fé viva, conforme foi aurida pelos apóstolos dos lábios do Salvador, conforme foi transmitida como torrente pura através dos séculos. E a fé, o que é que nos dará? A vida eterna. Não podemos desejar nada mais do que isso. Concluindo este vídeo, como sempre, se você pensa que foi interessante, pode ser interessante para alguma outra pessoa. Portanto, compartilhe, dê o seu like, considere a possibilidade de se inscrever no canal e até mesmo de se tornar um colaborador. Perguntas, comentários, dúvidas e sugestões podem ser apresentadas através das minhas redes sociais, que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Estou no Facebook,
para fornecer materiais de complemento a essas palestras, e também no Twitter com mensagens diárias, gotas para ajudar a regar a fé no dia a dia. Enquanto isso, conforme fez São Pedro, eu digo: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.